E aí pessoal, como prometido, essa semana eu não passaria a atividade, mas deixaria um vídeo com as correções das atividades anteriores que a gente viu até agora, certo? Então eu espero que vocês acompanhem e façam as devidas correções de suas atividades. Vamos lá? Essa é a primeira atividade, o exercício 1, que eu apliquei ele, eu disponibilizei ele ainda no mês de março. Foi a primeira atividade, certo? Foi uma apostila, eu lembro, a apostila junto com o conteúdo. Vamos lá? Primeira questão. A prática de exercícios físicos promove inúmeros benefícios, mas sabemos que durante essa prática poderão surgir algumas dores. Então explique por que esse fato acontece. Muito simples, gente. Ela surge sempre que se trabalha um músculo ou grupo muscular em excesso ou mal acostumado com o exercício. Segunda questão. De que são formados os músculos? Essa está muito fácil. São formados de fibras finas e compridas, ligadas umas nas outras e revestidas de proteína. Terceira questão. Explique o que acontece com as fibras durante a prática de exercício físico. Bom, ocorre um atrito entre elas, causando pequenas rupturas e lesões musculares que agravam a sensação dolorosa. Próxima questão, quarta questão. Como nosso organismo se regenera para recuperar as lesões microscópicas que surgem durante o esforço físico? Bom, ele envia uma série de aminoácidos para o local da ruptura, pois ajudam a recompor os músculos, tornando eles mais resistentes. Quinta questão. De que as fibras musculares se abastecem e quais as substâncias que o organismo produz para quebrar essa substância? Eles se abastecem de açúcares e gorduras encontradas nos alimentos que consumimos. E a substância que ele utiliza para quebrar são os aminoácidos. Ainda no exercício 1 de março, ainda, 3 maneiras de prevenir lesões. A primeira, alongamento. Quando? Antes de qualquer prática esportiva, no mínimo 15 minutos, que aumenta o fluxo sanguíneo e diminui a dor. Que o alongamento aquece a musculatura e prepara o organismo para a prática esportiva. E quando bem feito, ele aumenta a resistência do corpo. Prática de exercício físico. Quando? No mínimo 3 vezes por semana. E aqui tem 40 minutos, gente, mas na verdade é 50 minutos. Então coloquem 50 minutos aí no caderno de vocês. Que aumenta a força muscular e diminui a dor e a fadiga. Praticados regularmente, atividades físicas ou aeróbicas são a melhor forma de ganhar resistência, pois ela trabalha a capacidade cardiorrespiratória. Alimentação saudável. Quando? Antes de qualquer prática esportiva. Horário de consumo até 1 hora antes de fazer exercício. Não necessariamente se precisa esperar 1 hora, pode ser em até 1 hora, certo? Que aumenta a energia e diminui a fadiga muscular. Um corpo bem nutrido consegue se recuperar do esforço físico muito mais rápido. Esse é o exercício 2, que ele foi disponibilizado no dia 15/4, já esse mês, sobre dores musculares ainda também, né? Vamos lá, primeira questão. As dores surgem sempre que se trabalha um grupo muscular em excesso ou não acostumado ao exercício. Alguns desses motivos são o exagero no ritmo de exercícios, ou quando você inicia muito empolgado, ou quando não tem a devida orientação. Lembra que eu falei sobre a orientação? Quem a gente deve procurar para nos orientar durante a prática de exercício físico? Um profissional de educação física, certo? Vamos lá. Segunda, as dores musculares que surgem no dia seguinte a um treino mais intenso são chamadas de dor muscular tardia. Aí vem aqui o questionamento, a pergunta: qual é a causa dessa dor muscular tardia? Ela é causada pelas contrações musculares excêntricas. Lembram que eu falei isso em um dos vídeos? Terceira questão. Com o esforço, as fibras musculares sofrem ainda pequenas rupturas. Surgem assim lesões microscópicas que agravam a sensação dolorosa. Para regenerar as fibras, o organismo envia uma série de aminoácidos para o local da ruptura. Nesse momento, aqui a perguntinha: qual é a função dos aminoácidos? A função dela é regenerar as fibras e recompor as proteínas que se partiram, reforçando os músculos, tornando-se mais resistentes.
Essa é a resposta da terceira questão. Quarta questão do exercício 2, do dia 15 do 4 ainda. Defina o que é fadiga muscular e por que a prática de exercício deve ser interrompida nesse momento. Bom, é a incapacidade de se manter o rendimento durante um exercício físico intenso ou prolongado. Devemos interromper a prática, pois podem surgir assim câimbras fortes. Quinta questão. Em geral, as câimbras musculares são causadas pelas práticas de esporte ou por determinadas atividades profissionais. Já aquelas câimbras noturnas que geralmente apresentam na perna, muitas vezes essas não têm causa aparente, mas têm associação com algumas doenças sistêmicas. Aqui vem a pergunta: quais as causas mais comuns dessas câimbras? O uso exagerado da musculatura é uma das causas, desidratação, baixas temperaturas, má circulação do sangue e a carência de sais minerais. Então essas são as causas mais comuns das câimbras. Sexta questão. Durante o exercício, as fibras musculares se abastecem de açúcares e gorduras encontrados nos alimentos que consumimos. Para quebrar essas substâncias e transformá-las na energia que o corpo precisa, o organismo produz ácido lático. Aqui vem a perguntinha: o que acontece quando o nosso corpo produz essa substância em excesso, ou seja, o ácido lático em excesso? O que acontece? Em excesso, o ácido lático estimula os receptores musculares, transmitindo aos neurônios a sensação de fadiga e enviando para o cérebro o aviso de que o organismo está no limite, causando dores musculares. Já que exercício 3 do dia 22 do 4 foi o último que eu passei, esse é o mais atual. Primeira questão: os batimentos cardíacos ou a frequência cardíaca são um importante indicador do estado de saúde. Além do mais, eles indicam a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto. Aqui vem a perguntinha, ó, defina o que é frequência cardíaca. Frequência cardíaca é a velocidade do ciclo cardíaco medida pelo número de contrações do coração por minuto, BPM, batimentos por minuto. Segunda questão. Cerca de 60% da composição corporal humana é feita de água. Em nossos músculos, esse índice sobe para 75%. Presente em todas as reações químicas que ocorrem em nosso organismo. Por que a hidratação? Vem aqui a pergunta. Por que a hidratação do corpo é de extrema importância para todos os seres humanos? Pois sabemos que ela está presente em todas as reações químicas, né, que ocorrem no organismo, então ela dá forma e compõe a estrutura das células, além de regular a temperatura corporal e auxiliar no transporte de oxigênio e nutrientes. Terceira questão. A frequência cardíaca de recuperação é de extrema utilidade como forma de verificar se o sistema cardiorrespiratório está a recuperar corretamente. Aqui vem a pergunta. Descreva como devemos verificar essa frequência. Para obter o valor de recuperação, de frequência cardíaca de recuperação, efetua-se uma medição imediatamente após o treino da corrida ou a sua prática esportiva e outra passada 1 ou 2 minutos. Para você ver se a frequência cardíaca está se recuperando normalmente, ou seja, se ela está diminuindo. Que é o normal ela baixar, não é isso? Após uma prática de atividade física, passado 1 ou 2 minutos, então é normal que ela diminua. Quarta, a medição da frequência cardíaca de repouso deverá ser realizada após acordar, ou então sentado, no mínimo de 5 minutos de repouso, usando o monitor cardíaco ou contando as pulsações manualmente. Os valores de repouso dependem dos seus hábitos de vida e são afetados por diversos fatores, tais como o grau de treino, qualidade de sono, nível de estresse mental e hábitos de alimentação. Que vem a pergunta: responda o que é a frequência cardíaca de repouso. Muito fácil essa pergunta. É o número de batimentos cardíacos durante 1 minuto quando você está em repouso completo. De graça. Essas perguntinhas. Ainda exercício 3, do dia 22 do 4. Quinta questão. Frequência cardíaca é o número de batimentos que seu coração pode atingir em 1 minuto. Porém, ela pode ser diferenciada de acordo com as fases da vida. Sendo assim, enumere a primeira coluna com a segunda. Então você vai pegar esses números e colocar aqui no lugar correto. Vamos lá. O recém-nascido, número 1, ele vem para cá. Então é normal que o recém-nascido, a frequência cardíaca dele varia entre 110 a 150 batimentos por minuto. O adulto vem para cá. Então o dele é de 60 a 100 com a média de 70 a 80. E o adolescente vem para cá, o 3,
também é normal que varie entre 60 e 100 com a média de 90. Então está aqui a sequência correta, 2, 3 e 1. Essa é a sequência correta, 2, 3 e 1. Bom, gente, essas foi as correções das atividades que a gente viu até agora. Espero que vocês acompanhem e façam as devidas correções, tá bom? Quem acertou tudo não precisa corrigir nada, parabéns. Mas quem errou alguma tem que apagar e fazer correto, certo? Na nossa próxima aula a gente continua num vídeo, vou disponibilizar outro vídeo sobre frequência cardíaca, sobre a continuação desse conteúdo de frequência cardíaca. Valeu, gente, abraço e até o próximo.